Agora a gente vai começar a falar de inequações e para isso a gente vai começar com uma definição do que é uma inequação. Para isso a gente vai pegar duas funções. Para definir uma inequação, a gente precisa ter duas funções, duas sentenças, certo? Então a gente vai ter o seguinte, ó, a f de x e a g de x, cujos domínios são separados e são subconjuntos do conjunto dos números reais. Então o df é o domínio da função f e o dg é o domínio da função g, ok? Obviamente são números reais, mas é um subconjunto dos números reais. A gente vai chamar de inequação na incógnita x, qualquer uma das sentenças. Quando a gente faz relação assim, ó, a f de x é maior do que a g de x. A f de x ela é menor do que a g de x. A f de x ela é maior ou igual do que a g de x. Ou a f de x é menor ou igual que a g de x. Então, qualquer sentença aberta dessa forma, a gente chama de inequação. Existe um conceito de domínio de validade da inequação. Por quê? Como a gente está fazendo uma comparação entre duas funções e elas não necessariamente têm o mesmo domínio, esta comparação só faz sentido em um domínio de validade, que é o conjunto dado pela interseção entre o domínio da f e o domínio da g. Ou seja, para todo x0 pertencente a este domínio, que é um domínio de validade, tanto a f quanto a g estão definidas. Em outras palavras, dizer que o x0 ele pertence ao domínio de validade é o equivalente a gente dizer que o x0 pertence ao domínio da f e o x0 também pertence ao domínio da g. Notem que esse e significa que ele pertence simultaneamente aos dois. É verdade um e é verdade a outra sentença, a outra proposição. E, ao mesmo tempo, também significa que a f e a g estão definidas. Ou seja, colocar o x0 que está nesse domínio na função f, a gente tem uma saída real. Isso é dizer que a f está definida. A f é, quando a gente dá a entrada o x0, a saída é um número real. Da mesma forma, a g. A g também, quando tem a entrada x0, ela nos dá uma saída que é um número real, ok? Então, isso daqui são implicações, né? Uma sequência de implicações que estão relacionadas ao conceito de domínio de validade. Não faz sentido a gente definir ou trabalhar esta inequação para valores de x que estão fora do domínio de uma ou de outra das funções. Aqui a gente tem 4 exemplos de inequações. Por exemplo, aqui, esse primeiro exemplo, a gente tem a função f de x dada por 2x menos 4 e a função g de x dada por x. E essa inequação ela coloca a f de x maior do que a g de x. Ok, mas e o domínio? O domínio de validade aqui, ele é basicamente o domínio da f, que é definida nos reais, interseção com o domínio da g, que é definida, que é o conjunto dos números reais. A interseção dos reais com os reais é o próprio conjunto dos números reais, certo? Então, no caso, esta é uma inequação em que o domínio de validade é todos os números reais. Vamos ver outro exemplo. A gente tem a 3x menos 5, então a gente tem a f de x é a 3x menos 5. E a g de x é o número 2, é simplesmente 2. Agora, a gente tem aqui, no caso, uma inequação da f de x sendo menor do que a g de x. Ok? Essa inequação, ela tem um domínio de validade dado pela interseção do domínio da f, que é
os números reais, né, com o domínio da g, que também, para qualquer valor de x em reais, a g é definida. Ou seja, aqui o domínio de validade dessa inequação também é os números reais. Vamos ver o terceiro exemplo, que a gente tem aqui um maior ou igual. Não muda, na verdade, ser maior ou igual, não importa a relação de desigualdade. O que importa é a gente saber identificar qual é a nossa f e qual é a nossa g de x, que estão sendo comparadas aqui. Porque agora a gente percebe que esta é uma inequação que diz que a f é maior ou igual que a g de x. E para a gente entender o domínio de validade... Opa, escrevi errado aqui. A gente vai ver o seguinte. Qual é o domínio da f? Bom, aqui o x ao quadrado menos 3, para qualquer valor de x nos reais, a f é um número real. Então, o domínio da f é o conjunto dos números reais. Por outro lado, quando a gente faz a interseção com o domínio da g, a gente percebe que não é qualquer valor de x que faz com que o g seja uma saída, dê um número real como saída. A gente tem que tomar cuidado com o x igual a zero. O x igual a zero não está no domínio da g, porque a g não vai ser um número real, certo? Não é nem definida. Então, a gente tem uma restrição, que o domínio da g é a R asterisco. É o conjunto dos números reais não nulos, certo? É o R asterisco. A interseção entre esses dois conjuntos é o R asterisco, ok? Então, esta desigualdade aqui, ela só é válida num domínio, né, que exclui o x igual a zero, né? Então, é a interseção dos dois. Esse quarto exemplo aqui, ele já ilustra ainda mais, porque a gente tem restrição de domínio tanto para f quanto para g, né? Primeiro identificamos a f como sendo a função dada por raiz de x menos 2 e a g é a função 1 sobre x menos 3. Agora, a gente percebe que a equação diz que a f de x é menor ou igual a g de x, ok? Agora, a gente vai analisar o domínio de validade dessa inequação. O domínio de validade, ele não pode incluir nem as restrições de domínio da f, nem as da g. A gente percebe que este domínio, ele vai ser o seguinte. A gente vai ter aqui, ó, qual é o domínio da f? O domínio da f é o x pertencente aos reais, desde que, olha só, x menos 2 não pode ser negativo. Então, o x ele não pode ser menor do que 2, porque qualquer valor menor do que 2, então ele tem que ser maior do que 2. Qualquer valor menor do que 2 faz com que aqui dentro da raiz a gente tenha um número negativo. Então essa aqui é uma restrição, né, que define o domínio da f, ok? Esse aqui é o domínio da f. Só que a gente ainda vai fazer a interseção com o domínio da g, que é o x pertencente aos reais, desde que, qual é a restrição de domínio da g? O x não pode ser 3, então a gente tem o x diferente de 3, ok? Então, o domínio de validade dessa inequação, ele é dado, né? Então esse domínio é dado por essa interseção. Como é que a gente vai representar essa interseção? X pertencente aos reais, desde que o x seja maior do que 2 e diferente de 3. Ok? Então ele tem que satisfazer as duas condições. Tem que ser maior do que 2 e tem que ser diferente de 3. E aqui a gente tem o domínio de validade desta inequação no exemplo 4 aqui. Quando a gente fala da solução de uma inequação,
a gente está falando do número real x0, que ele vai ser uma solução de uma inequação do tipo f de x maior do que g de x, se e somente se a f em x0 for maior do que a g de x0, ou seja, essa sentença for verdadeira. Como que a gente verifica isso com um exemplo? Então pensa no seguinte, se a gente tem essa inequação, 2x mais 1 maior do que x mais 3, e a gente vê o número real 3. A gente vai dizer que o número real 3 ele é uma solução da inequação, pois a gente pega aqui, ó, 2 vezes 3, no lugar do x a gente põe o 3, mais 1. Quanto que dá 2 vezes 3 mais 1? Dá 7, certo? E a gente está dizendo que é maior do que 3 mais 3, que é 6. Então isso daqui é verdadeira? É verdadeira. Então, sendo essa sentença verdadeira, então o 3 é uma solução da inequação. Então a gente, obviamente, não é somente um valor de x que vai ser solução de uma inequação. Então a gente tem um conceito de conjunto-solução de uma inequação. A gente vai olhar só o caso da f de x maior do que g de x, mas isso daqui vale para qualquer uma das inequações que a gente viu antes. Pode ser f de x menor do que g de x, ou maior igual, ou menor igual. O fato é que o conjunto solução S, ele é o conjunto de todos os números reais para os quais essa sentença é uma sentença verdadeira. Então, basicamente, a gente tem o conjunto solução como um subconjunto do conjunto no qual a sentença é válida, certo? Então a gente pega aqui, ó, quando a gente pega este exemplo, 2x mais 1 maior do que x mais 3, a gente sabe que qualquer valor maior do que 2 faz com que essa sentença seja verdadeira. Então a gente vai dizer que o conjunto solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que o x seja maior do que 2. Tá? Então a gente pode ver, por exemplo, x igual a 2, aqui a gente tem 4 mais 1 dá 5, e aqui a gente tem 2 mais 3, que é 5. Só que para valores maiores do que 2, este número fica maior do que o número que vai dar aqui. Então qualquer valor de x maior do que 2 faz com que essa sentença seja verdadeira, e por isso que a gente diz que é o conjunto solução da inequação. Por outro lado, olha o exemplo 2. No exemplo 2, se a gente coloca o x, qualquer valor de x igual a 0, por exemplo, a gente tem 1 maior do que 2. Não tem como, 1 não é maior do que 2. Então essa é uma sentença falsa. Tudo bem, é uma inequação, mas a solução para essa inequação tem algum valor de x que faz com que essa sentença seja verdadeira? Não existe, porque qualquer valor de x que a gente coloca aqui, se eu coloco 0, dá 1 maior do que 2, falsa. Se eu coloco 10, 11 maior do que 12, falsa. Se eu coloco menos 5, fica menos 4 maior do que menos 3, é falsa. Então, este conjunto, ele é um conjunto vazio. Ok? Então, não existe solução. A gente diz que o conjunto solução é um conjunto vazio. Ok? Basicamente é interessante que a gente perceba que o conjunto solução ele é sempre um subconjunto do conjunto domínio de validade da inequação. Ok? Nunca a gente vai ter quando a gente diz que o x 0 ele pertence ao conjunto S, a gente automaticamente, isso implica, né? Porque o S são valores de entrada, né? Dizer que o S está dentro do conjunto solução, automaticamente nos diz que
qualquer valor de x que pertence a S também pertence ao domínio, ok? Porque senão, se a sentença nem é uma sentença válida, não faz nem sentido a gente dizer que um valor que invalida a sentença vai ser solução da sentença, ok? Então, basicamente, solução da sentença somente vale para valores que validam a sentença. Um conceito importante na álgebra de inequações é o conceito de inequação equivalente, porque quando a gente fala de inequações equivalentes, a gente está falando o seguinte, ó, duas inequações, elas são equivalentes no seu domínio, né, num certo conjunto, que é um subconjunto dos reais, se o conjunto de solução da primeira for igual ao conjunto de solução da segunda. Por exemplo, se a gente pega essa inequação, 3x mais 6 é maior do que zero. Qual é o conjunto de solução? Né? É os x pertencente errei tudo aqui. É o x pertencente aos reais, tais que o x ele precisa ser maior do que 2. Ok? Só que olha só, maior do que menos 2, desculpa. Me atrapalhei aqui. Tem que ser maior do que menos 2. Porque se ele for menos 2 ou menor, o que vai acontecer? Essa daqui não é verdadeira. Agora, quando a gente olha para essa outra inequação aqui, vale esse mesmo conjunto de solução. Então, o mesmo conjunto de solução de uma é o conjunto de solução da outra. Então, ok, elas são equivalentes. Por outro lado, quando a gente olha para essa outra inequação aqui, ó, x menor do que 1 e x ao quadrado menor do que 1. Aparentemente parece que elas são equivalentes. Mas se a gente olhar para o x0 igual a menos 2, só para um valor de x0, o que acontece para o x0 igual a menos 2? A primeira, ó, a gente pega menos 2 menor do que 1, ok? Então, o menos 2 está nesse conjunto. Por outro lado, quando a gente pega o menos 2 ao quadrado menor do que 1, está errado. Ela não é verdadeira, ela é falsa. Ok? Então, o x2, ele é a solução da primeira, ele está no domínio da primeira, aliás, ele está no conjunto de solução da primeira, mas não está no conjunto de solução da segunda. Então, automaticamente, elas não são equivalentes. Ok? Então, para a gente resolver, encontrar o conjunto de solução de uma inequação, a gente vai utilizar alguns princípios de equivalência. Ou seja, a gente sempre está buscando simplificar a inequação, até que a gente chega numa inequação que ela própria já nos dá o conjunto de solução. Então, olha só, o primeiro princípio de equivalência que a gente vai ver é o seguinte: se a gente tem duas funções, a f e a g, elas têm os seus conjuntos domínios definidos, né? df e dg, e a gente pega uma função h que ela esteja definida no conjunto de validade, que é a interseção entre a df e a dg. Então, se essa função h ela estiver definida no conjunto de validade da inequação, a gente tem basicamente o seguinte: dizer que f é menor do que g é equivalente a dizer que f mais h é menor do que g mais h. Então, o conjunto de solução não se altera, desde que a h esteja definida, né? Se a gente colocar uma h aqui que ela não está definida no conjunto validade da inequação, então ela não faz sentido, a gente não tem uma equivalência entre as inequações, ok? Então a gente diz que elas são equivalentes em D. Quem que é o D? O conjunto validade da inequação, ok? Então agora a gente vai ver um exemplo, porque a gente vai usar muito esse tipo de propriedade, essa é só a P1, ok? No processo de simplificar a inequação, que é um dos principais processos algébricos que a gente utiliza
para achar a solução, o conjunto de solução de uma inequação. Então, esse exemplo aqui é bom para ilustrar a situação. A gente tem a inequação que é dada por 3x menos 1 maior do que 2x mais 3. E aí a gente vai adicionar este h aqui, ó, que é a função menos 2x mais 1. Como é que fica a inequação? Então a inequação ela vai ser 3x menos 1, aí mais o h. A gente vai pôr menos 2x mais 1. Então aqui a gente tem a f de x e aqui a gente tem a h. Então a gente põe mais h de x. Só que para manter a inequação como uma outra inequação equivalente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o 2x mais 3, que a gente pode ver isso daqui como sendo a nossa g de x, e vamos somar com o AH. Então a gente vai somar com AH de x, é equivalente a gente colocar aqui, ó, menos 2x mais 1. Ok? Só que a gente pode agora trabalhar esses termos, né? E o que a gente percebe aqui, ó? 2x menos 2x, isso aqui se elimina. E aqui a gente tem uma menos 1, a gente tem mais 1, elimina, né? A gente tem 3x menos 2x, isso daqui é x. E aqui a gente tem maior do que 3 mais 1, que é 4. Então, olha só, diz essa inequação é equivalente a essa inequação. E o conjunto de solução fica óbvio. É o x pertencente aos reais, desde que o x seja maior do que 4. Ok? Então vejam que aqui, quem é o x? O x é a f mais h. A f de x mais h de x é o x. E aqui a gente tem a g de x mais h de x. Ok? Aqui fica óbvio essa relação de equivalência. Então, qual é o conjunto de solução desta inequação? É o mesmo conjunto de solução desta x maior do que 4. Ok? Basicamente, quando a gente está usando a P1, a propriedade P1, ela em resumo, ela nos diz o seguinte: se a gente tem uma f de x mais uma h de x como menor do que uma g de x, isso é o equivalente a passar ela para o outro lado, é equivalente a gente ter a f de x menor do que a g de x, ela passa para o outro lado com um sinal negativo. Então a gente pode perceber aqui, ó, o 2x a gente passou para o outro lado com um sinal negativo, certo? E o menos 1 a gente passou para o outro lado com um sinal positivo. E o 3 se manteve e o 3x se manteve, certo? Então, basicamente, este menos 1 passou para o outro lado invertendo o sinal e este 2x passou para o outro lado invertendo o sinal, ok? E aí a gente consegue... É um processo, uma álgebra tradicional de isolar o x, certo? E essa é a nossa propriedade P1, que é uma propriedade de soma, ok? A propriedade P2, ela diz o seguinte: sejam a f e a g definidas em df e dg, respectivamente, a gente vai ter uma função h, que se ela for definida na interseção desses dois domínios, ou seja, ela está definida na validade da inequação, né, no domínio de validade da inequação, e ela tem um sinal constante, até eu vou destacar isso daqui, ó, ela precisa ter um sinal constante. Porque a partir do momento que ela muda de sinal, a interação dela, a inclusão dela na inequação pode ter um efeito invertido. Veja o seguinte,
Vamos pensar numa H que ela é sempre positiva. Se a H é sempre positiva, o que vai acontecer? Se a H é sempre positiva, tá? A gente vai ter uma equivalência entre a nossa inequação, que diz que a F é menor do que a G, e a inequação que diz que a F vezes H é menor do que a G vezes H. Isso somente se o H for positivo. Essas inequações vão ser equivalentes dentro do domínio de validade da inequação, ok? Então isso daqui é muito importante e eu vou destacar esse lado aqui, ó. Estas inequações são equivalentes. Por outro lado, até eu estou destacando bastante porque para não gerar confusão, ó. Presta atenção. Se a H for negativa, então pensa o que acontece se a H ela muda de sinal. Pô, se ela muda de sinal, então muda a relação. Olha só, dizer que a F é menor do que a G, ela só é equivalente a dizer que a F vezes H é maior do que a G vezes H. Então vocês veem que a relação inverte. Isso daqui inverte. Se a H é positiva, a relação se mantém aqui, ó. O lado esquerdo é menor que o direito, o lado esquerdo é menor que o direito. Ok? Se a H é negativa, isso inverte, olha só. Dizer que a F é menor do que a G é o equivalente a dizer que a F vezes H é maior do que a G vezes H, dentro do domínio de equivalência, ok? Então, a gente... Aqui ficou meio feio, mas é muito importante a gente prestar atenção no sinal da função h. Fica muito óbvio quando o h é uma função constante, certo? Quando o h não é uma função constante, aí o cuidado tem que ser redobrado, porque aí a gente vai ter um intervalo no qual a gente vai ter uma equivalência e outro intervalo no qual a gente tem outra equivalência. Então, portanto, a gente vai dar dois exemplos agora, mas com funções constantes, porque vai ficar bem claro esta relação de equivalência mantendo a igualdade ou invertendo a igualdade agora. Então, esses exemplos aqui para ilustrar a propriedade P2. A gente tem o seguinte, olha só esta inequação, x sobre 2 menos 3 quartos, maior do que 1/3. O que acontece se a gente multiplica o lado esquerdo por 12 e o lado direito por 12? Né? Se a gente multiplica por 12, aqui a gente vai ter 6x menos 9 e aqui no lado direito a gente tem 4. Então elas são equivalentes, pois a gente multiplicou em ambos os lados da equação um h de x igual a 12, que é sempre positivo, certo? Então uma função constante, a relação fica bem óbvia, né? Então multiplicando por 12 o lado esquerdo, multiplicando por 12 o lado direito, a gente mantém a equivalência entre as inequações. Por outro lado, olha esse exemplo número 2 aqui, ó. Quando a gente pega o menos 2x ao quadrado mais 3x, se a gente pega esse lado esquerdo aqui, ó, e multiplica por menos 1, multipliquei por menos 1. Agora eu peguei esse lado direito aqui, ó, e multipliquei por menos 1. Multipliquei pelo mesmo número. Qual que é a inequação equivalente? É essa daqui, ó. 2x ao cubo menos 3x, só que aqui a gente inverte a relação. Se era maior do que 1, agora ele é menor do que menos 1, ok? Então elas continuam sendo equivalentes, pois o h que a gente utilizou foi o menos 1 e ela é menor do que 0. Então, ok, a gente inverter, né, as relações. Aqui não, aqui tem que manter a mesma relação de desigualdade.
Olha, por exemplo, esse último caso aqui, esse é o nosso terceiro exemplo, 3. A gente tem 4x menos 3 sobre x ao quadrado mais 1, maior do que zero. E a gente está olhando a equivalência entre esta inequação e a inequação que diz aqui, ó, 4x menos 3 maior do que zero. Vamos olhar para esse h, ó, h de x, que é o x ao quadrado mais 1. Essa função, ela tem um domínio somente os números reais positivos. Ela é sempre positiva, não importa o valor do x, ela é sempre positiva. Sendo ela sempre positiva, a gente multiplicar, olha o que acontece aqui, ó, multiplicando tudo por h, né? E aqui também, ó, multiplicando zero pela nossa h de x. Né? Eu não coloquei tudo porque é muito grande. Multiplicando por x ao quadrado mais 1. O que acontece? Sobra só o numerador, só o 4x menos 3. Agora, multiplicando o h por zero, vai dar zero. Então, quando a gente olha esta inequação e esta inequação, elas são equivalentes porque o h é positivo sempre, no domínio ela é positivo sempre, então automaticamente também é positiva em todo o domínio de equivalência dessa de validade, né, dessa inequação, automaticamente também é o mesmo domínio de validade dessa equação aqui. Então, em resumo, basicamente o que a gente tem é o seguinte: a gente pode pegar e multiplicar os dois lados de uma inequação, e se o valor que a gente está multiplicando ele for positivo, a inequação se mantém. Se ele for negativo, a inequação se inverte. Certo? Se ela é positivo, se mantém. Se ela é negativo, se inverte. E aqui, ó, se a função é sempre positiva, ela se mantém, né? Se fosse uma negativa, ela se inverteria. Ok? E essa é a propriedade P2 das equivalências entre inequações.